Bom, Emanuele, muito obrigada por tirar esse tempinho para conversar com a gente aqui, né? Eu admiro um monte a tua carreira e, aliás, eu tô curiosíssima para saber desses projetos novos que tu tá envolvida. Então, muito obrigada por nos encontrar hoje. Eu que te agradeço, Miriam. Que bacana a gente bater esse papo. Você está em Nova York agora? Eu tô em Nova York agora, sim. Viva a tecnologia, viva a internet. A gente poder bater esse papo, você lá do outro lado, e a gente conversar sobre arte, que me interessa muito. Ai, sim, não, e arte é uma coisa maravilhosa, né? A gente que ama acaba, assim, podendo falar 5 horas, não vai ser o caso, mas, assim, dá pra falar muito sobre isso. E, assim, vamos aproveitar, então, com a conexão Nova York-São Paulo, né? Tu tá em São Paulo? Então, Eu estou em São Paulo. Imaginei, porque o assunto que eu ia trazer é exatamente a Nova York do Brasil, né? A Broadway do Brasil, que hoje em dia é em São Paulo, e tu tá no elenco de Chicago, estrelando como Velma Kelly. Eu tô E isso aí. Que é uma personagem, uma das principais personagens, né, da história do teatro musical. Então, eu queria saber um pouquinho como é que surgiu essa proposta, como é que surgiu essa personagem na tua vida. tá sendo uma experiência e tanto. Você pode imaginar, Miriam, você que conhece tanto de musical. É um musical, eu acho Chicago um musical muito interessante, assim, de todo o universo do musical, que eu também gosto, e de tantas histórias intrigantes, tantas partituras musicais sensacionais que existem no mundo dos musicais. Eu posso dizer, assim, sem demagogia nenhuma, que é o meu musical predileto. Então, por isso, eu fiquei muito feliz de ser convidada para esse trabalho e principalmente para dar vida a essa personagem feminina tão icônica, né? Eu É. acho que a Velma tem um feminino icônico, né? Por ter um feminino complexo. Eu acho que quem gosta de musical, ou pelo menos quem tem alguma proximidade desse movimento que o musical faz, e até por consequência do filme, né? Que o filme Chicago foi um filme que fez muito sucesso em Hollywood, então aproximou também os cinéfilos da história de Chicago, então eu acho que todo mundo tem um pouco de alguma coisa no imaginário sobre a Velma, né? Então, está sendo uma experiência incrível. Fui convidada pela produção do espetáculo, que é a IMM, que é uma produtora imensa aqui do Brasil e de São Paulo, que trabalha com musicais, emenda um musical no outro. E eles me convidaram, eu fiquei no início, nossa, meu Deus, será? E depois eu falei, sim, eu acho que é a hora, porque acho que quem me acompanha sabe, eu tenho uma carreira de cantora e eu tenho uma carreira de atriz. Sim. E durante muito tempo era interessante para mim separar essas duas carreiras, né? Eu tenho um movimento dentro da música popular brasileira, que é uma carreira mesmo, de escolhas inclusive às vezes não tão comerciais, escolhas de projetos de pesquisa, também já fui super do comercial e do mainstream, no carnaval e etc. E na atuação eu circulo muito no cinema, na televisão, só que a minha arte primeira é o teatro. Eu Sim. sou profundamente apaixonada pelo teatro. Então agora, depois de 30 anos de carreira, eu falei, não, é o momento de unir o teatro com a música, ainda mais nessa personagem. E era Então isso, foi um... isso era uma das coisas que eu queria perguntar pra ti, né? Porque realmente tu tem, vamos lá, se a gente separa, tem duas Emanueles. Tem a Emanuele cantora, que tem toda uma trajetória aí, e tem a Emanuele atriz, que também tem toda uma trajetória. Até eu não sabia do teu passado no palco de teatro. Eu sabia muito do teu trabalho na televisão e do teu trabalho como cantora. E realmente, o teatro musical é contar histórias a partir da música, né? Não é simplesmente interpretar uma música para o público, para cantar, pela melodia em si. A gente até fala que no teatro musical, às vezes é mais importante que tu dê o texto da música do que a nota da música, né? Mas eu queria só falar uma coisa, Miriam, quanto a Chicago, que quando eu comecei a estudar, lógico que eu conhecia a história, já tinha visto, inclusive, a montagem da Broadway há muitos anos atrás, numa passagem minha por Nova York, há uns 15 anos atrás, e vi o filme, então eu tinha o universo da história e eu gostava muito do musical. Mas quando eu fui estudar, aí como profissional, no meu processo de Sim. construção de personagem, de estudar o texto, de estudar as partituras das músicas e das coreografias, eu fiquei mais apaixonada ainda, É que porque é muito Chicago rico, né? é uma peça de teatro.
tem uma dramaturgia extremamente profunda, as relações entre os personagens são extremamente bem construídas, então tudo é muito importante. O texto é muito importante, as músicas, óbvio, são, como você disse, o grande entrelaçar das coisas, e as coreografias, porque, na verdade, nada em Chicago é meramente alegórico. Tudo conta a história. Uma pirueta que eu dou, uma voltinha ao redor de uma cadeira, tem um motivo para a história. Um dedinho que a gente levanta numa cena, fala, opa, que quem manda são as mulheres. Tudo isso é genialidade do Bob Fosse, da Anne Rankin, que levou isso para o teatro. Então, eu fui me apaixonando não só pela Velma e pela peça, mas por esses criadores que realmente se interessaram em contar uma história. E se tem uma coisa que me interessa dentro da minha profissão, é contar histórias. Claro. E quando eu fui entendendo que toda essa técnica que é necessária para fazer Chicago, todos esses movimentos extremamente precisos, essas marcações, esse cenário, a iluminação, que é uma coisa linda, a partitura de luz de Chicago é uma coisa extraordinária, tudo é para quem está lá sentado na nossa caixinha cênica, lá na plateia assistindo, entrar naquela história. Então, isso me dá mais prazer ainda de fazer, sabe? Não, com certeza. E tem essa coisa do filme, né? O filme, ele é muito mais colorido, muito mais óbvio. E muita gente que vai assistir a peça, às vezes até eu já, né, como eu antigamente criticava teatro, fiz, enfim, tudo, eu ouvia muito isso, mas o Chicago é tão simples, é tão... Eu falei, não, gente, é muito complexo. O Chicago, a coreografia, ele exige a imaginação da plateia. Então, a gente realmente tem que... o filme, ele traduz essa imaginação do olhar da Roxy Hart, do olhar da Velma Kelly, sobre o que elas estavam falando. Mas, na verdade, a história se passa dentro de uma prisão, né? Dentro de celas, literalmente. E tem uma coisa que você tocou num ponto que, por exemplo, eu adoro, porque é claro que dentro do universo dos musicais, quem gosta, tem muita predileção pelo que o musical traz, né? Que normalmente Sim. É uma cenografia lindíssima, trocas de figurinos, você vê toda aquela alegoria que o teatro musical traz. Chicago é uma peça nesse aspecto realmente muito simples. A gente tem um cenário que não muda, a gente tem praticamente um figurino, as trocas de figurino elas são muito pontuais de acordo com a cena, mas o que temos em Chicago é o ator. O Chicago é uma peça que privilegia o ator. A gente não pode se encostar em nada, não, amor. Tem que chegar lá, no foco de luz, e dar aquele texto, cantar aquela música, dançar aquele número. Isso, para mim, como artista, é muito mais desafiador. E eu acho que nessa montagem nossa, mérito imenso da nossa diretora cênica, que é a Tânia Nardini, que ela dirige Chicago no mundo inteiro. Você deve saber, essa é uma peça montada em todos os lugares do mundo, com a parceria da Broadway, né? Os criativos da Broadway sempre vão junto e proporcionam a aproximação dos artistas à realidade do espetáculo, que é a mesma. O que muda é o nosso corpo, né? Cada corpo é um corpo, cada cultura traz um pouco do seu sotaque para a peça, mas todas as marcas são únicas dentro do universo do espetáculo. E, assim, a Tânia, a Tânia Nardini, ela tem muita predileção por contar a história. Então, interessa muito que a gente esteja ali realmente conectado com as relações entre os personagens. E eu acho que isso ajuda muito a quem está na plateia a entender, a mergulhar, sabe? Bom, e como a Velma, né? A Velma é a pessoa que abre, para quem não sabe, a Velma é a pessoa que abre o espetáculo com a música mais famosa do espetáculo, que é o The Jazz. Exatamente. Então, como é que foi pra ti, assim, eu imagino uma pessoa que estudou tanto, que preparou tanto pra fazer esse papel, num primeiro momento que começa a tocar aquela tan, 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 taran, e tu tem que entrar em cena. Como é que foi esse primeiro momento de entrar em cena e cantar esse hino, né? Porque ele é praticamente... primeiro um frio na barriga imenso, né, amor? Não vamos dizer que não, porque você fica naquele negócio daquele elevadorzinho fechado, depois é um foco na tua cara e vai, minha filha. Cara... uma maravilha, porque para além do que isso simboliza dentro de, como você disse, uma das músicas mais famosas do mundo, como o nosso genial Gary Christ, que é o coreógrafo que foi do bailarino do Fosse, o braço direito da Anne Rankin, então, assim, foi quem preparou a gente. Ele falava, é a melhor entrada do mundo, Best Entrance, é a melhor entrada de espetáculo do mundo. E é mesmo, eu acho realmente de uma genialidade em tudo, até no minimalismo, porque os movimentos são muito pequenos,
não tem uma grande coisa, é tudo dentro desse universo do Fosse, minimalista e extremamente preciso. Mas a minha leitura, aí eu estou falando da minha leitura artística, para além de toda essa expectativa de, nossa, é a Velma Kelly abrindo com All the Jazz, espetáculo Chicago, para mim é o protagonismo feminino, foco em uma mulher que vai agora abrir esse espetáculo, olhar para vocês e dizer, vou começar a contar uma história sobre a minha visão. Então, essa é a minha forma de entrar nisso aí, tirando qualquer nervosismo, qualquer expectativa, qualquer coisa. Para mim, tinha algo assim de, olha só, a gente sobe aqui nesse elevador, desce essa escada, olha para a plateia e fala, vem, meu bem, que a gente vai brincar. Vou agora, como um ícone feminino, como uma potência feminina que conta essa história junto com a Roxy Hart, contar para vocês o que aconteceu. Vocês agora vão sentar e me ouvir. Essa é a potência que eu criei dentro da minha construção, que eu acho Chicago um espetáculo extremamente feminino. Um espetáculo que abre alas para uma história de potência feminina. Então, essa foi onde eu achei o meu link de potência para começar essa peça, sabe? Sim, e é muito interessante esse take que tu tá tendo hoje em dia, né? Que nós estamos em 2022, essa é uma peça lá... De 25 décadas, de 2 décadas atrás, 25 anos atrás. Não, 25 anos é o revival da Broadway. Essa peça é original, Sim. foi com Liza Minnelli e Tira Rivera lá nos anos 70. Em 70, mas isso com o filme, né? Depois do filme do Fosse, quem adaptou mesmo para Broadway foi a Anne Rankin nos anos 80, não é isso? Não, então, teve a versão original que foi com Bob Fosse. Aí exatamente. Teve um revival do Encores, que é uma programa... Eu sou super nerd da Broadway, não repare. Por favor, não, vamos lá. O Encores é uma produção, é um programa que todo ano eles revitalizam uma peça o mais próximo do original possível. E fizeram essa versão que hoje está na Broadway. A versão era para ser um concerto de 2 semanas. Funcionou tão bem. E era para ser uma leitura dramática. Era para ser uma leitura dramática, por isso que não tem cenário. Isso eu acho genial. É maravilhoso. Não tem cenário, é só cadeira, é vermelho, preto e branco, é isso. Figurino super básico, porque o budget era baixíssimo. A produção foi tão bem recebida acho isso genial. que foi levada para Broadway. Então, assim, eles fizeram... Então, isso que eu tô dizendo que tem 20 e poucos anos. Isso que foi em 80. Isso tem 25, mais de 25 anos. Porque, na verdade, essa é a peça que a gente faz até hoje. Exatamente. E essa versão aí teve uma segunda vida quase, porque ela estava perdendo a quantidade de público, e teve uma segunda vida quando veio o filme. E aí hoje ela tá firme e forte na Broadway. Pamela Anderson tá como Roxy Hart. Tem o filme Roxy Hart, né? Que é um filme o filme que era com a Catherine Zeta-Jones. Não o Chicago. Eu digo o filme Roxy Hart, que é um filme lá dos anos 60, que é um filme que inclusive, a gente assistiu e já tem toda uma construção ali das personagens, né? Mas essa montagem da Anne Rankin, essa releitura, o que eu acho mais sensacional, que era uma leitura dramática e que por isso é tudo tão minimalista, que você explicou muito bem, no fundo é praticamente o que a gente faz até hoje igual. Claro. Tem 25 anos, tem um pouco mais de 2 décadas, que Chicago é montado com essa leitura aí do teatro minimalista, com as coreografias esplêndidas do Fosse, né? Com todas essas coreografias incríveis. E isso... Mas, enfim, eu entendi que você quis dizer que isso é lá de 2 décadas atrás, só que hoje, em 2022, a gente tem a nossa leitura contemporânea disso. Exatamente, claro. Isso que é legal, porque tem essa pegada do empoderamento feminino, que mesmo na versão revival, né, que é essa de quase 30 anos, ela, apesar de ser um musical, uma história super feminista, ela não era o foco era pelo quão ousado era, que nós estamos falando de criminosos que estão lá contando a sua versão da história. Hoje em dia a gente vê como realmente... É uma história sobre 2 mulheres empoderadas que estão lá contando a sua versão e estão dando ordem para todo mundo fazer. E isso que é muito legal desse take que você trouxe, assim, de como você vê e como você tá levando a sua versão da Velma, né? Miriam, e isso que você está falando é tão incrível que eu vou um pouco além, assim. Elas terminam a peça, elas passam a peça inteira competindo. Isso é uma coisa que eu falo muito nas minhas entrevistas, porque foi uma sensação que eu tive agora, apesar de ter visto a montagem da Broadway, ter visto o filme. Mas quando eu fui estudar, eu falei, gente,
elas brigam, elas competem o tempo inteiro, e no final elas brilham juntas. Quando Exatamente. elas fazem sucesso, é quando elas se dão as mãos e unidas, elas arrasam no seu show solo, no seu show de duo, que é o grande finale da peça. Então, isso eu acho também que é uma visão 2022, né? Com É certeza. uma leitura contemporânea desse final, que a gente não sabe exatamente se foi o que foi pensado lá atrás por esses mestres todos que a gente está citando, mas não tem como você acompanhar essa peça hoje, com a escuta de hoje, com o alargamento de visão que a gente está tendo hoje, e não perceber que essas Com duas certeza. personagens se dão as mãos e vencem no final juntas. Eu acho isso lindo. Bom, mas assim, a gente pode falar da filosofia e da parte, né, genial do Chicago, mas tem uma parte também muito prática de quem tá no palco fazendo esse show. Acho que no Brasil é 6 vezes por semana, né? 4 vezes por 6 ou semana? 7, às vezes nós temos 6 sessões, né? De quinta a domingo, mas sábado e domingo nós temos 2 sessões, e às vezes a gente tem uma sessão extra, então às vezes são 7. Pois é, isso é um impacto, assim, vamos lá, literalmente no teu corpo, na tua voz, porque é dançar Total. e cantar 2 horas e meia. Então, como é que tá sendo pra ti, assim, essa preparação também física pra aguentar o tranco do musical que praticamente você passa em cima de um palco, né? É. Olha, eu fiz uma preparação muito grande anterior à peça. A gente teve, acho que você sabe disso, a gente adiou o espetáculo muito em função da pandemia, né? Então, era para ele ter acontecido em 2020. Então, foram 2 anos desse ato louco que nós todos, o Nossa, mundo todo viveu. E eu estava já pensando muito nessa maratona. Então, voltei às aulas de balé, que há muito tempo eu não fazia, a preparação no canto, dentro dessa região do teatro musical, que é bastante diferente da região que eu canto na minha carreira musical. Eu sou uma cantora de MPB, então o meu canto é popular. O canto do Chicago é uma outra região. Então tive também uma preparação musical para isso e fôlego, né? Você deve imaginar. Então eu fui para aulas de natação no mar, para corridas. Então fiz uma preparação bastante intensa, mas vou te sim, falar, onde eu senti mesmo que eu precisava fazer a preparação é no agora, é fazendo. E essa sim, preparação nada mais é do que muita disciplina. Tipo, a minha vida hoje é voltada para esse momento. Todo mundo que me acompanha sabe que eu sou uma artista plural, que gosta de fazer muitas coisas, né? Que percorro vários ambientes da arte, mas Chicago virou um monopólio absoluto na minha vida. é um Eu não culto. consigo mesmo fazer outras coisas. Até agora, no mês passado, eu rodei sim um longa, que é uma loucura, um longa que também estava para ser feito e foi adiado, mas dentro de acordos muito bem estipulados. Tipo, eu não filmo em dia de espetáculo, as diárias super espaçadas, assim, a gente ficou 8 semanas espaçando essas diárias para que não fosse extremamente cansativo e para que eu pudesse preservar a voz, preservar o Ah, corpo. E, fora isso, é realmente, Miriam, uma disciplina muito grande. Eu, assim, sim. todos os lugares que eu passo, todas as entrevistas que eu dou, e aqui é maravilhoso por você ser uma conhecedora e fã de teatro musical, eu tiro o meu chapéu e reverencio hoje com muita força os artistas do teatro musical, porque é muito difícil. E o difícil não é só realizar, o difícil é manter a qualidade, porque Claro. para manter a qualidade é você ter realmente uma disciplina, um foco muito grande para você ter sua voz preservada, seu corpo preservado, sabe? É, então, isso porque assim, eu já cantei também e tal, então eu sei bem como é que é essa função de quando a gente tem teste, quando a gente tem apresentação, tem que às vezes ficar sem falar, sem, né, assim, cuidar o que que vai comer, cuidar o que que vai beber. Então, realmente é um sacrifício às vezes que a gente faz na vida pessoal e na vida e no dia a dia, né, para poder acomodar e poder ter o gás, a energia, a qualidade, né, de voz, de corpo para um espetáculo e não só um espetáculo. Às vezes, como você falou, dois espetáculos no mesmo dia. Quando acaba assim o final de semana ou quando acaba o momento do espetáculo, qual é a primeira coisa assim que tu faz para poder descansar? Dormir. Dormir, eu só penso em dormir. O meu maior foco hoje é meu sono. E eu vou confessar para você, apesar de eu ser uma artista bastante disciplinada, isso é uma tônica de todos os meus trabalhos. Mas eu com a voz nunca tive muita frescura, assim.
Eu já cantei em carnaval, trio elétrico, 8 horas. Eu sempre tratei a minha voz, claro, com responsabilidade e tudo, mas nunca foi aquela cantora, ai, não pode ligar o Neurótica. ar-condicionado, ai, não bebo gelado, nada disso. Bebo gelado, vou para o ar-condicionado, nunca tive isso. Mas eu acho que tem uma coisa que eu sempre soube usar a minha voz dentro dessa região, que é uma região que eu canto, dentro dessa região do popular. O teatro musical já me exige uma coisa de uma partitura que muitas vezes não é o meu orgânico. Claro. Então, isso sim começou a me chamar a atenção nesse aspecto que o cuidado ele é diferente. Isso para mim é ótimo, porque eu sou uma inquieta, eu gosto de ver coisas diferentes. Então, de repente, eu estava num momento onde a vida inteira eu cantei, já tive trabalhos de muitas horas, já cantei quinta, sexta, sábado, domingo, mas a grande diferença é que não é você, em primeiro Sim. lugar, não é Emanuele, não é a minha voz, é toda uma voz que eu construí também para Velma, eu criei uma coisa na minha cabeça, assim, dentro até da estrutura da peça, como também existe uma partitura de canto, de notas, de acordes, que vão em lugares novos para mim. Então, isso para mim está sendo um tesão. Isso está fazendo eu rever, inclusive, questões da minha disciplina, sabe? E aí, dormir é uma coisa imprescindível. Então, acabou o jantarzinho, depois do teatro, depois do show, não É existe direto. mais. Acabou a peça, corre para casa, bota o pijama e vamos acordar, dormir para amanhã. Muita água e, claro, aí vem todo um trabalho de exercícios, de aquecimento, que são imprescindíveis. Bom, então, uma coisa que eu preciso te perguntar, né? Como tu comentou do carnaval e trio e tal, eu queria saber como é que é a diferença entre. Porque também, né? Ficar ali em cima de um trio num carnaval, em cima de um palco num carnaval, com aquele mutirão de gente te assistindo, exige também um super preparo físico, um super, vamos lá, poder de palco, digamos, presença de palco, né, que a gente fala em português. Como é que é? Qual é essa diferença, assim, que tu sente entre fazer uma peça num teatro que, por maior que seja, ele é reservado ali para até umas 2.000 pessoas, eu não sei qual é o tamanho do teatro, mas geralmente não Bem passa. grandes, É, tem mas 2.000 assim, pessoas. não passa muito desse número, né? Comparado a fazer um show em estádio, em carnaval, tal, que aí são milhares e milhares e milhares de pessoas. Como é que é essa relação assim pra você? É bem diferente. Primeiro, que num show meu, mesmo que para, sei lá, 10.000 pessoas, como já aconteceu, ou num carnaval, você está num trio elétrico, às vezes tem 500.000 pessoas, sou eu. Sou eu. Emanuela falou: Oi, gente! Tudo bem, pessoal? Vamos lá, vou cantar um negocinho aqui para vocês. Sou eu, é meu jeito, é minha forma. Claro que requer, como você disse, uma presença, uma liderança, né? Uma onda de band leader. Você tá ali com força, com gás e cantar aquelas canções. E outra coisa, é a minha cultura. Eu Claro. venho da cultura do carnaval. Eu vivo isso desde criança, embaixo do trio elétrico, depois em cima do trio elétrico. Então, tá na minha veia, no meu sangue, no meu espírito, no meu imaginário, desde que nasci. Então, claro que tem suas dificuldades também, tem seus processos de disciplina, né? Viver essa vida quando eu realmente. Existiu uma época que eu fui só cantora de carnaval, isso já não existe mais para mim há um tempo, por causa dos meus trabalhos de atriz, etc. Mas quando eu fui só cantora de carnaval, vivendo isso toda semana, de quinta a domingo também, tinha também uma disciplina, mas é diferente. Para mim, com Chicago, primeiro, o teatro tem uma magia única. Eu cresci no teatro, a minha primeira formação é teatro. Então, você está numa caixa cênica, em cima de um palco para uma plateia, fazendo uma personagem, não importa se é para 10, se é para 60, ou se é para 2.000, como eu faço todas as noites. Para mim, a magia, a responsabilidade é a mesma. Porque você tem que contar uma história que não é a tua, é a história daquela peça. Você tem que andar como aquela personagem, você tem que falar, você tem que ter energia, os pequenos gestos, a respiração Tudo. tem que ser daquela personagem. E pelo menos eu, Emanuele, me exijo muito nesse lugar do artístico por exemplo, eu não uso na Velma nenhum traquejo meu que todo mundo conhece. Isso para mim foi meu maior desafio. Não tem uma coisa, uma baianidade, não tem um jeitinho meu. Não tem, Aham. porque não tem nada a ver. Primeiro, é uma peça americana. É uma Sim. história americana. Então, precisa ser contada com sotaque americano.
Não é um corpo brasileiro. Eu tive que colocar esse corpo dentro desse universo de uma época, porque tem, apesar da gente estar falando que a gente está trazendo para o contemporâneo, tem uma áurea de uma época. É uma situação anos 20, Claro. mulheres ali. Então, existe todo um aspecto de uma época, existe todo um estilo, porque você que conhece bastante, o estilo Bob Fosse não é fácil. Tem toda E uma estrutura corporal muito limitado, né? Não dá pra fazer nada fora daquilo. muito minimalista. A potência está no liga o É. carro e acabou. Não tem uma batidinha de cabeça, sabe? Não tem uma vanidade na Não dá voz. para soltar a baiana lá porque é tudo. Não, é. Liga o carro, eu sei de um tal som. E acabou. Como é que você conta essa história com essa precisão, com essa técnica? Então, eu tive que entrar muito nesse universo. Então, tudo isso gera uma outra dificuldade Sim. que, independente de ser num teatro, mais pessoas ou menos pessoas, para mim o que importa é que as pessoas que estão ali, independente do número, todas acreditem que eu sou a Velma Kelly. Sim. Não é, Emanuele. E Não é, Emanuele. deixa eu te perguntar uma coisa que eu achei super interessante, assim, do teu comentário, porque eu entrevisto muitos atores, entrevisto também muitos Eu cantores, sei. e o que eu acho interessante é, muitas vezes, assim, para alguns é mais fácil sempre estar por trás de um personagem, e para outros é mais fácil ser eles mesmos, ou uma versão deles mesmos no palco. E eu achei tão interessante que o que você comentou foi: não, quando eu tô fazendo um trio elétrico, um carnaval, sou eu. E eu fiquei pensando, mas gente, ela tá na frente de milhares de pessoas, tipo assim, 500 mil pessoas, 10 mil pessoas, que seja. E é ela, né? Ela tá super exposta. E aí o comentário contrário foi que, não, quando é a Velma, eu tenho que, é mais difícil, porque eu tenho que ser a Velma. Então eu queria saber um pouquinho como é que é essa lidar, assim, entre ser Emanuele versus ser um personagem, porque você já fez cinema, já fez TV, né? Hoje tá no teatro, tem outros filmes, séries e coisas que estão chegando. Então, onde é que você se sente mais, assim, à vontade? É sendo a Emanuele na frente do público ou sendo personagem para o público? Eu te diria que os dois têm suas dores e delícias. Os dois momentos têm prazeres e dificuldades, assim. Como eu te disse, claro que quando eu estou no meu trabalho musical, né, apresentando um show novo, músicas que eu já estou acostumada a cantar, sou eu. Mas, de alguma forma, você está certo, existe uma expectativa das pessoas quanto a mim também, né? Existe, quando você está ali como você, assim, um personagem, existe uma expectativa. Mas eu sou uma artista muito, assim, claro, todos nós queremos aplauso, a gente quer brilhar, a gente quer alcançar as coisas. Mas eu gosto muito da verdade. Sou Sim. eu, gente. Você gostou? Você gostou. Se não gostou, desculpa, mas é o que eu tenho para apresentar para vocês aqui. Então eu tenho muito uma certa, não sei se a palavra é simplicidade, mas a palavra é eu busco ter uma relação verdadeira com o meu público. Eu não provoco personagens Sim. para fazer o meu trabalho, Emanuele, o meu trabalho musical. Os personagens eu deixo para a atriz. Então, no momento que eu estou ali com uma plateia da minha música, eu estou apresentando o que eu gosto, o que eu estou com vontade de apresentar, o que eu acredito que eu vou divertir as pessoas. E como qualquer coisa na vida, as pessoas podem gostar ou não, mas eu estou na minha mais absoluta verdade. Claro. Então, isso eu acho que me protege muito, no sentido de que eu estou ali na minha mais absoluta verdade. Para mim, isso é um prazer imenso, independente da expectativa do público. Claro que isso tem as suas dores, como eu falei, tudo tem suas dores e delícias, porque tem algo que você também quer. Todo artista quer ir aonde o povo está, quer alcançar as pessoas, quer que as pessoas se divirtam, que as pessoas quer comunicar. Então, às vezes você tem que pensar, poxa, qual a melhor forma de comunicar esse pensamento? Qual a melhor forma de atingir as pessoas com essa ideia que eu tive? Então, esse é o meu desafio no meu trabalho como cantora, que é na minha verdade, no meu ser, quem eu sou, de alguma forma comunicar. Isso é algo que se Sim. expanda e que alcance um público. Já na atuação, tem um personagem. O personagem parece defender, mas, por um aspecto, é todo um estudo para fazer algo que não sou eu. É todo um comprometimento para viver personas, psique, um corpo que me interessa muito estudar corpos que não são
o meu. Então, aí tem toda uma dificuldade que eu acho que é do trabalho mesmo, que é da concepção e viver aquilo. E, para mim, tem um prazer absoluto nisso. E a grande delícia disso é descansar de mim mesma, porque não precisa ser eu, entendeu? Aí eu Uma adoro. pausa. Eu adoro ir pro Teatro Santander ali, colocar minha meia arrastão, minha roupa de Velma Kelly, e dizer, ai, não vou precisar ser Emanuele, sabe? Que eu sou aquela pessoa que me preocupo muito com o mundo, penso nos outros, e a Velma chega lá e fala assim, não, eu só penso em mim mesma e eu quero resolver esse babado aqui. Então eu falo, ai, gente, como é bom, às vezes, a gente, dentro da nossa vida, essa coisa que a gente tem meio louca de ator que vive vários Sim. imaginários, vários cenários, descansar da gente mesmo, né? Viver outras formas de pensar. Então, essa, para mim, é uma grande delícia de atuar. E, assim, tem alguma coisa que daqui a pouco tu pega dos teus personagens, assim, gostei dessa forma de pensar, gostei dessa atitude, vou levar pra Emanuele, vou levar pra mim. Eu não sei se eu pego, mas que alarga o espírito, alarga. Você viver um tempo, uma personalidade que não é a tua, eu acho que, como eu te disse, eu busco, pelo menos, porque eu acho que esse é um desafio do ser humano em geral. Eu Sim. busco viver na minha verdade. Mas todos nós temos as nossas pequenas mentiras. Isso é do humano, né? Mas eu busco bastante viver nas minhas verdades. Então, em alguns momentos também é viver essa mentira do personagem, dá uma largada. Só de pelo menos você não ficar, não criar, não gerar nenhum tipo de preconceito quanto a ser de outra forma. Eu acho que é isso. Ser atriz me colocou muito no lugar de observadora. Sim. Então, eu acabo observando, de certa forma, sendo uma espectadora das psiques humanas, sem julgamento, sem ser certo, ser errado. Ah, essa pessoa está sendo muito assim, muito assim. Não, a pessoa é como ela é. E quando se traz um personagem bem a você, eu acho que o primeiro grande lance é não julgar o caráter, não julgar. É dizer, Uhum. olha, tem essa particularidade, tem esse aspecto. Então, quando você tira o julgamento, automaticamente você entende como entrar naquilo ali. E isso também me alarga. Eu fiz uma personagem na Netflix, a A gente vai falar Samantha, sobre isso. que, cara, você não tem noção do prazer que eu tinha de fazer. Porque mesmo sendo uma artista que estou no palco desde os 10 anos de idade, já vivi grandes sucessos, existe algo de tímida em mim, por incrível que pareça. Não acredito. É Pois é, mentira. pior que não. Eu amo estar nos holofotes, adoro, senão não estaria fazendo o que eu faço antes. Claro. Mas eu adoro, Miriam, estar aqui na minha casa, ninguém sabendo o que, é que eu estou fazendo. Sim. Gosto muito de ser anônima, gosto muito de ter uma vida cotidiana que não seja acompanhada. Gosto muito que as pessoas também falem do meu trabalho e busco isso, né? Todos nós buscamos esse aplauso. Mas eu tenho em mim algo que eu brinquei com astrologia, que a gente fala que o canceriano é meio caranguejinho, né? Dá aquele espacinho para trás, fala assim, opa, deixa eu ficar quietinha aqui. Tem algo em mim, assim, bastante até, por incrível que pareça. E a Samantha, meu bem, ela quer aparecer a qualquer custo e a todo instante. Seja num restaurante que ela vira pro garçom e fala, você não tá me reconhecendo? Você não sabe com quem você tá falando? Então, isso para mim foi uma libertação, porque eu tinha que viver Samantha tão fortemente, essa mulher que assume esse holofote a todo instante, que eu falava, gente do céu, que algumas vezes, até minha assessora está ouvindo, a Monique, eu fico, mas não, será que precisa fazer esse negócio mesmo? Eu tô aqui, tá tudo bem. A Samantha fala, eu quero tal coisa. Então, isso foi também, a personagem foi me ensinando. Tipo, vamos parar com esse negócio, gente. Vamos viver a vida, viver o que o universo está proporcionando. Então, existem trocas com as minhas personagens. Não exatamente viver o mundo delas, se o mundo delas não tem a ver com o meu. Claro. Mas alargar a visão, às vezes, sabe? Aprender, né, com elas, levar alguma liçãozinha aqui e ali. Até porque tu empresta tanto teu pra elas, então dá pra pegar alguma coisinha, né? De certa forma, sim.
Bom, não, eu tô adorando essa conversa porque ela é quase uma master. Aliás, eu vou recomendar para todos meus amigos e conhecidos que estudam teatro e apresentação, porque isso é quase uma masterclass de base de interpretação, né? Eu adoro como tu estuda e trabalha esses detalhes de. Porque não é só, subi ali, decorei o texto e vou fazer. É pensar no caminhar do personagem, na respiração, no tom de voz. Olha, estou Sim. assim, encantada com esse papo. Ah, E, que bom. bom, uma das coisas Tudo que regido pela sua inteligência, né? Porque às faço vezes a só. gente passa por umas circunstâncias que a entrevista não é que a gente não fala coisas interessantes, é que a pessoa não tira da gente coisas É interessantes. uma Então, troca, eu acho que é uma troca, né? Assim, muito muito obrigada. obrigada por você estar conduzindo a entrevista de uma forma tão inteligente. Muito obrigada por trazer essas respostas incríveis. Mas, assim, uma das coisas que eu me lembro, assim, que momento que eu descobri quem você era tal, foi na época da transição da banda Eva, que saiu a Ivete e tu entrou. E hoje em dia, olhando, claro, naquela época eu era público, novinha, não me lembro, assim, de detalhes e não pensei sobre isso. Mas hoje em dia, mais informada na indústria de entretenimento, eu me dou conta o quão corajoso foi pra ti entrar naquele lugar, porque a marca da Ivete Sangalo já era forte, ela era muito vinculada à banda Eva. A banda Eva era um grande hit. E entrou ali uma outra cantora e não deve ter sido fácil para te tomar essa decisão, apesar da super oportunidade, né? Também tinha aquele risco de daqui a pouco aquela expectativa do público acabar, entre aspas, te engolindo, né? Assim, mas não é Ivete. Tem aqueles. Tem às vezes aquela reação. Então eu queria saber como é que foi pra ti aquele momento, porque eu acho que foi um grande divisor de águas da tua carreira também, né? Assim, não sei, porque foi quando eu lembrei de descobrir quem era a Emanuele Araújo. Foi Absoluto, naquele momento. absoluto divisor de águas, porque foi quando eu fui conhecida nacionalmente, né? Apesar de eu já trabalhar há muitos anos, ter uma vida, uma vivência de teatro que você, por exemplo, não sabia, mas, enfim, quando eu fui para a Banda Eva, as pessoas no Brasil me conheceram, as Exatamente. pessoas na Bahia me conheciam. Meu amor, deixa eu te dizer uma coisa, assim, tem um negócio muito doido. Quando entrei na Banda Eva, uma menina de 20 anos de idade, apesar de já ter uma experiência na música grande, né? Porque eu comecei profissionalmente com 14, era uma loucura, um salto mortal de um prédio de 20 andares. Só que junto a isso, que é uma visão comercial, existia uma artista fazendo faculdade de teatro, fazendo um monte de show de banda, criando o seu primeiro show solo, que eu estava fazendo, um show dentro da MPB, e mixado a ritmos baianos, né? A gente estava com esse universo do carnaval e da chamisa explodindo, né, nos anos 90, no Brasil e no mundo, e eu estava muito mergulhada nesse caldeirão na Bahia, não só como intérprete, como criadora. Eu estava ali trabalhando com percussionistas. Então, assim, quando me chamaram, em princípio eu falei, não, vocês estão bem malucos. Não só pela responsabilidade, era pela a opção de repente, sair do meu projeto de pesquisa Sim. e ir para um salto imenso de uma pessoa que faz todos os dias, faz todos os dias, faz todos os dias. Falei, gente, ainda estou precisando pesquisar tanta coisa, como é que eu vou sair daqui e vou para lá? Ao mesmo tempo, era a minha grande chance de mostrar Claro. tudo que eu estava estudando, tudo que eu estava pesquisando. Então, eu vivi um pouco uma dicotomia que acho que eu vivo até hoje. Até onde eu quero fazer, até onde eu ainda quero pesquisar, produzir. Eu faço isso até hoje, eu apareço, depois eu falo, gente, preciso parar de fazer. Porque eu acho que o artista precisa, às vezes, um pouco dar 2 passos para trás e assistir. Eu estou aí há 6 meses mergulhada em Chicago. Antes de Chicago, eu estava fazendo uma série na Netflix que me consumiu artisticamente de criação muito fortemente. Então, eu estou 1 ano trabalhando, já combinei com a minha galera, falei, preciso sumir, preciso preciso ir para Nova York, encontrar a Miriam, Quando assistir um vier, monte nós de vamos nos encontrar e assistir Chicago juntas, assistir um gente. monte de coisa. E eu estava, apesar de com 20 anos, eu já tinha essa cabeça, estava Sim. exatamente nesse momento de querer fazer, 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 mas ainda achando que eu precisava muito pesquisar. Só que é uma grande oportunidade, é um grande cenário, inclusive, para mostrar as minhas loucuras. Com E certeza. foi a partir daí que eu fui. Mas, sinceramente, quando eu te disse que aconteceu uma coisa muito maluca, é que eu acho
por eu estar muito mergulhada no processo realmente artístico, eu não tinha tanta consciência dessa responsabilidade comercial. Eu não acho que a minha decisão veio junto a um vou bombar e tipo, nossa, o que as pessoas vão falar de mim? Porque eu não estava. Talvez tenha sido até uma certa ingenuidade de uma artista em processo de começo. Eu estava assim, nossa, levei minha galera. Isso foi um acordo, isso também me protegeu. Levei meus parceiros do teatro. Os meus 2 backing vocals na banda Eva eram os meus melhores amigos e os meus colegas da minha companhia de teatro e dança. E eles também cantavam. Chamei uma coreógrafa que me acompanha até hoje, uma atriz, diretora, que sempre está comigo nos meus projetos, que é a Ana Paula Bouzas, que é uma super diretora, pedi para ela dirigir todas as coreografias. Então, eu meio que me cerquei artisticamente numa coisa que eu falei, bom, vou apresentar minha maluquice aqui, Claro. minha banda Eva, entendeu? E isso me deu um certo escudo, me fez um pouco, tô aqui fazendo o meu negócio, acho que tem gente que vai gostar, acho que tem gente que não vai gostar, e fui nessa. Óbvio que no decorrer do processo, a minha ingenuidade foi caindo por terra. Claro. Eu fui entendendo onde é que eu estava, as exigências comerciais, o super comprometimento, porque isso eu sempre tive, né? Até porque eu a conhecia antes de entrar na banda Eva, um respeito absoluto pelo trabalho da Ivete. A gente já era amiga, a gente já tinha uma convivência, inclusive em outros projetos, né? Tanto eu quanto a Ivete, a gente fazia muitas coisas na Bahia antes de ir para a banda Eva. Então a gente se via. Tem isso na Bahia, né? É um celeiro pequeno, então todo mundo se frequentava. Eu lembro da Ivete ganhando o troféu Caymmi antes da banda Eva, fazendo um trabalho lindíssimo de MPB. Então a gente já se via. Então eu falava, caramba, a Ivete é gênia, a Ivete é maravilhosa. Mas eu também pensava, cara, vou chegar com minhas potências e os meus limites, fazendo outra coisa. E foi maravilhoso. Eu acho que eu não tinha a melhor forma de dar o meu primeiro start artístico, porque foi na banda Eva que eu aprendi tudo o que eu queria e tudo o que eu não queria. Isso é muito bom. Foi exatamente vivendo esse processo louco, intenso, maravilhoso, que eu tive muita consciência. Nossa, olha aqui como é o máximo fazer muito sucesso, ganhar muito dinheiro. É o máximo. Mas também não é o máximo aqui. Eu fui reconhecendo ainda, no meu princípio artístico, tudo que eu queria realmente galgar. E acho que a partir da banda Eva, eu galguei com a experiência da banda Eva. Isso foi genial, porque a minha ida para o Rio, que foi exatamente um período que eu fiz o que eu te falei que eu quero fazer. Minha ida para o Rio foi para estudar. Falei, cara, saí da banda Eva e quero abrir minha cabeça. Fui estudar cinema, fui estudar teoria musical. Aí veio a coisa da televisão, aí veio o cinema na minha vida. Então, a banda Eva foi um processo, assim, nossa, assim, muito importante na minha trajetória. Não só no que me trouxe artisticamente, no que me trouxe comercialmente, né? Mas também no que me trouxe psicologicamente, no que me trouxe aqui dentro, na minha manufatura artística, sabe? E é muito engraçado, né? Porque assim, eu me lembrei que tu entrou na banda Eva mais ou menos quando eu tava fazendo essa pesquisa. E não porque já fez tanta coisa desde a banda Eva que eu acho que, assim, na proporção da tua carreira mesmo, já superou tanto aquilo que é verdade, ela entrou, sabe, assim, quando eu tava lendo, é verdade, ela foi quem entrou no lugar da Ivete, assim. Então eu acho muito impressionante, assim, como tu realmente aproveitou esse momento de lições e até, né, para ser impulsionada para o Brasil, digamos, né? Porque como eu venho do Rio Grande do Sul, eu também tenho essa noção que às vezes a gente está tão fechado nos mercados estaduais ou regionais que o resto do Brasil nem sabe que gente que é super famosa nessas outras regiões existem, né? Então, exatamente. Mas eu queria falar contigo desse outro momento que é bom, teve toda a tua história de novelas e enfim, mas agora tu tem feito muitos projetos, tanto com a Netflix, como tu comentou, como também de filmes. E um dos filmes que eu sei que tu vai fazer, que vai ser lançado em breve, se eu não me engano, é um filme musical sobre o Sidney Magal, não é? Não é algo assim? Isso. Foi esse que eu te contei, que eu fiz essa loucura de filmar junto com Chicago, que realmente é uma loucura, que É como uma eu te loucura. disse, a disciplina que eu estou tendo que ter pessoal e artística
para fazer Chicago é enorme, mas eu não podia deixar de fazer um filme que Com falasse do certeza. Sidney Magal, porque eu sou apaixonada por ele. Não, e deve ter sido Primeiro, algo muito divertido, então eu quero que tu conte um pouquinho como é que foi essa experiência, porque é, ele como, assim, personagem, como personalidade, digamos, já é extremamente icônico. Então agora a gente vai ver uma história de amor dele e conhecer esses personagens mais jovens e tal, e tu tá no meio dessa história toda. Então, assim, eu quero saber como é que tá sendo essa experiência e também como foi pra ti, que eu já vi que tu gosta de pesquisar, como é que foi também pesquisar sobre essas pessoas? bom, primeiro, eu sou, não sei se você sabe, eu sou muito apaixonada pelo Sidney Magal. Assim, quando eu tinha 5 anos de idade, tenho falado isso em todos os lugares. Não é que eu era fã do Magal, eu queria ser o Magal. Eu Amo. pegava a calça do meu irmão e ficava de Sidney Magal em casa o dia inteiro. Então, existe uma paixão minha pelo Magal, assim, e acho que até depois que eu fiz esse filme, eu fiquei me perguntando por que será que uma garota de 5 anos de idade, né, se apaixonou naquela fase do final dos anos 80, no final não, início dos anos 80, pelo Sidney Magal. Aí eu hoje cheguei à conclusão outro dia que eu acho que o Magal, com essa coisa Latin Lover, com esse universo dele potente latino, ele passava uma aura de liberdade. Era um homem vestido com aquelas roupas coloridas, com aquela alma feminina e dançando de uma forma tão livre que eu acho que eu, criança, falava, eu quero essa Quero ser assim. liberdade, eu quero ser assim. E então, assim, eu acho que isso de alguma forma, me influenciou até hoje. De alguma forma, é como se essa áurea magalesca estivesse em mim até hoje. Então, as produtoras do filme, que é a Joana Mariani e a Diane Maia, sabem disso, e elas me convidaram para fazer parte do filme. Como você bem disse, é uma história de amor o filme, não é uma biografia do Magal, é a história do Magal e da Magali, que é um casal que se conheceu quando a Magali tinha 16 Ó. anos, o Magal já era mais velho, já era famoso, e eles estão juntos até hoje. Eles são uma família linda, tem 3 filhos lindos, já tem netos, e é uma história de amor que as meninas e o Paulinho McLean, que é o diretor, estão realizando lindamente. E existe uma antagonista nessa história, que é a mãe da Magali, que é a Graça, que sou eu que faço, que era contra o namoro dos dois. Ela não, por uma questão de preocupação materna, uma coisa da mãe baiana, Aham. extremamente controladora, Bom, a que vai filha lá e também diz. tinha 16 anos, né? E para se relacionar com o Cabra, que já era famoso, do Mais sucesso do velho, muro. é. Então, a relação era muito legal, e mais, a Graça traz para mim uma coisa do feminino da minha família. Eu sou de uma família de mulheres fortes, controladoras, baianas. Eu fiz uma homenagem à minha avó, uma absoluta homenagem à minha avó, que minha mãe era da pá virada e minha avó estava lá. Não vai sair, não, não vai, não sei o quê. E, cara, foi uma delícia do mundo todo, porque exatamente por estar nesse momento, apesar de cansada, de muito focada em Chicago, mas como eu te disse, vivendo esse universo absolutamente americano, Fosse. Então, no fundo, foi um cansaço Voltar. descansando, porque eu chegava no set e eu era baiana, falando com sotaque, largando toda a minha história familiar. E é uma história de amor. É um filme com muito humor. É um filme com muita música, ainda mais dentro desse universo do Magal. Então, cara, eu sempre acredito que quando eu faço trabalhos que é uma delícia realizar, assim, o processo é delicioso, eu acho muito difícil que as pessoas, quando assistam, não sintam essa delícia. Nós nos divertimos, nós ficamos muito juntos, o elenco ficou muito unido. Então, eu acho que vai ser uma coisa maravilhosa. E acho que o Magal vai ficar muito feliz, que é o Tá, que me interessa também. então, eu preciso saber se tu já conheceu ele ou não. Eventualmente. Lógico! Ah, tá, tu já conheceu o Magal, então me conta como é que foi esse encontro, porque assim, eu nunca ouvi de uma pessoa ser obcecada pelo Sidney Magal com 5 anos de idade. Eu te juro que eu achei isso sensacional. Eu com 5 anos de idade, era obcecada pela Xuxa, e quando eu conheci ela, Então, foi o momento que eu me descontrolei na vida, entendeu? Então, assim, não, é verdade, assim, pô, não, a Xuxa é unanimidade. A é gente não tem unanimidade, quem não não tem amou a como, né? Xuxa.
Então eu quero saber como é que foi esse teu encontro com o Sidney Magal, porque eu tô me colocando no teu lugar, eu ficaria, meu Deus do céu, sabe? Cara, tudo começou assim. O Magal mora na Bahia, né? Sim. Ele mora em Salvador. Então a gente se cruzou algumas vezes na época da Banda Eva, assim, quando eu estava fazendo shows. Uma vez num show que a Banda Eva fez e ele estava fazendo um show em outro lugar. E eu, aquele ladinho que eu te falei, que as pessoas não acreditam que eu tenho, eu fiquei muito tímida. Eu falei, nossa, o Magal, eu não conseguia nem falar direito. Eu falei, tudo bem? Oi, assim. Aí eu nem sei, eu não consegui expressar essa minha paixão. O máximo é Manoel, cantora da banda Eva, assim, Magal. Oi, Magal. Eu fiquei meio assim, sabe? Aí, anos depois, muitos anos depois, eu fiz um quadro no Faustão, no Show dos Famosos, que é até um programa que existe nos Estados Unidos, que foi adaptado aqui Sim. no Brasil pela TV Globo, onde atores famosos, representam ícones da música, da atuação. E quando a TV Globo me chamou, eu falei, gente, não vou conseguir fazer isso, não. Me chama, não, gente, pelo amor de Deus, eu vou fazer outra coisa. Aí eles me disseram, você pode fazer uma homenagem a seus ídolos. Quando eles Olha, falaram isso, me convenceram. Eu falei, vou fazer. Tanto que nesse programa eu fiz Cisne Magal, eu fiz Baby do Brasil, na verdade, Baby adoro. Consuelo, eu Aham. fiz Luiz Caldas, eu fiz os meus Maravilhoso. ídolos. E aí, Dana Summer. E aí, quando eu tenho tanta paixão pelo Magal, que eu deixei o Magal para o fim. Falei, vai que eu vou passando. Claro. Se eu por acaso for para uma final, o Magal é minha carta na manga. Mas no meio do processo não foi dando certo. Eu acabei sendo eliminada e eu não ia fazer o Magal. Aí o Fausto falou para mim: você vai fazer o Magal, sim. Eu já não estava mais na competição, mas eu tive o direito de fazer o Cisne Magal. E foi um estrondo. Assim, e eu me vesti de Magal. E eu passei uma mensagem de texto para ele. Aí eu pedi para minha Maravilhoso. assessoria na época. Eu falei: olha, eu preciso pedir permissão ao Magal para fazer essa homenagem e me vestir dele. E peguei o telefone pessoal dele e eu mesma passei a mensagem. Falei, Magal, Maravilhoso. olha aqui, Emanuele, eu estou fazendo esse quadro no Faustão que acho que você... Eu fiz uma Clara Nunes também, que foi muito elogiada. Então, eu falei, não sei se você está vendo. Ele, claro que eu estou vendo, você está arrasando. Eu falei, obrigada, Magal. Isso quer dizer que eu vou fazer você amanhã. Então, eu quero só te pedir licença. E aí foi nosso primeiro contato, assim, pessoal. E depois, aí eu falei com o Fausto no palco, um programa, né? Muita audiência, visto pelo Brasil inteiro fortemente. Falei da minha paixão, inclusive falei exatamente o que você falou agora. Eu falei, as minhas amigas queriam ser fadas, queriam ser libélulas, né? Xuxa, coisa, né? Coisas das meninas da época. Eu queria ser Cisne Magal. Minha Ah, mãe falava assim, justo. gente, e ele amou isso. Então, esse foi o nosso primeiro contato. E agora, no filme, assim, Maravilhoso. o Magal, numa cena final, ele está no filme. Então, ele estava lá, e foi uma delícia também. Ah, eu amei como essa relação evoluiu, assim, tipo, de se encontrar e não conseguir falar, e agora já até trabalhamos juntos. Já estamos nesse nível. Exatamente. Não, Mas arrasou. eu tenho isso com os meus ídolos, é muito doido. Até quando acontece isso com algum fã meu, eu falo, eu tô te entendendo. Vem cá, me dá sua mão. Eu entendo você. Porque uma vez eu fui cantar com o Roberto Carlos, eu virei uma criança de 2 anos de idade. Eu não Mas olhava pro imagina, Roberto. óbvio. Quem foi o teu maior, assim, ídolo que tu cantou junto ou que tu te apresentou junto? É difícil, né? Porque eu já falou de Puxa, Sidney Magal e Roberto Miriam, Carlos, então. é uma pergunta difícil, porque eu tenho tantos ídolos, assim, pessoas que formaram a minha história, assim, e a minha carreira me dá muita sorte, né? Eu acabei com a banda que eu montei com a Lanlan e o Tony Costa, o Moinho, que foi um projeto que eu montei aqui no Rio, né? Quando eu cheguei desse processo pós-Banda Eva, uma banda que, graças a Deus, fez muito sucesso. A gente tinha um cenário de convidar pessoas, né? Então, durante o tempo, o Moinho foi um palco de muitas pessoas. Então, eu posso citar alguns ídolos, tipo o Claro. Caetano, que se tornou um amigo Gilberto Gil,
que é um grande ídolo. Então, eu posso te fazer um desfile aqui. Mas eu quero falar para você uma coisa que aconteceu que foi inusitada, Por que esse favor. dia também foi um dia impactante, que eu não convidei. Talvez esse tenha sido o grande impacto. Eu acho que quando você convida um ídolo para cantar com você, você já se prepara. Nossa, vou receber o Gil. Então, existe toda uma preparação. Você já está, né? Nós até Dá tempo, gravamos né, assim, pra dar uma absorvida, né, tipo, mentalmente, e na emocionalmente. carreira você acaba convivendo muito com esses artistas, né? Eu nunca me acostumo, Eu também não. mas se tornam amigos, se tornam pessoas da sua convivência. Então, você acaba criando uma relação. Mas teve uma pessoa que um dia furou um trio meu e que depois se tornou minha grande amiga, mas no dia que ela fez isso, ela era ainda apenas a minha ídola. E foi uma maravilha, que foi Cássia Eller. Nossa. No meu trio da banda Eva, no meu primeiro carnaval, eu, junto a essa proteção artística que eu te contei, eu tinha uma coisa que hoje em dia as pessoas até fazem muito, que é criar temas, histórias temáticas para os meus desfiles. Uhum. E eu estava vestida de Barbarella, do Roger Adoro. Vadim. Eu Sempre estava com uma amei. roupa futurista, porque era o carnaval dos anos 2000, então eu estava fazendo uma. Para mim, a coisa que tinha no meu imaginário artístico de futuro era aquele filme do Vadim, a Aham. Barbarella, aquela temática pop, aquela coisa extremamente. E eu brinquei isso no meu carnaval, e eu estava com uma roupa de uma figurinista super interessante da Bahia. E a Cássia é muito. Eu tinha convidado o que seria o futuro para mim da música brasileira naquele momento. Então eu tinha convidado a Lanlan, que é minha grande amiga. Ainda não éramos sócios, a gente não tinha banda, a gente era amiga. O Moreno Veloso, que é filho do Caetano, que é meu Sim. amigo também, e o Moreno estava começando um trabalho lindo na música brasileira, e o Davi Moraes, filho do Moraes Moreira. Então, eu estava ali no Carnaval da Bahia, mas eu estava, gente, é o Carnaval dos anos 2000, né? A gente está aqui falando de Ser futuro, ousado. do que a É. gente pensava de futuro. Então era um vetor, assim, eu, nessa coisa, estou substituindo Beth Sangalo, estou na banda Eva. Gente, mas vamos lá, vamos botar um vetor para o futuro? O que, que é a nova música? O que, que é o novo? E a Lanlan tocava com a Cássia, muito amiga da Cássia. A Cássia estava hospedada na casa da Lanlan em Salvador, e a Cássia falou: onde você vai? A Lanlan, vou cantar com a Emanuele Araújo no trio da banda Eva. Que ela me convidou, assim, vai ter um lance lá, e a Cássia falou: pô, eu quero ir também. Algo que Cássia Adoro. tinha, que eu admiro profundamente, que faz parte da minha personalidade, que é essa coisa não protocolar, né? Esses protocolos da fama que a gente vai criando, que eu também adoro quebrar esses protocolos. E a Cássia falou: eu quero ir. A Ilana falou: não, Cássia, pô, você é famosa, você vai chegar assim. O que que tem? E ela foi. Eu me lembro da gente estar lá se preparando para começar, a Lana fez: Manu, pô, a Cássia tá aí, ela veio. Se eu arranjo um abadá para ela, eu Você falei. arranja, meu Deus. Aí eu olhei pra Lã e falei, Lã, pelo amor de Deus, arranja o abadá. A Cássia vai estar no trio com a gente. Peraí, a Cássia, ela está no meu trio. Ela vai cantar. Aí ela fez, claro, ela vai adorar. Vai, se divertir Aí eu horrores. falei, beleza, cara. Então, de repente, eu estava no carnaval dos anos 2000, no meu primeiro carnaval da Bahia, né, no trio elétrico no Campo Grande, no foco do lance, com uma ideia que eu tinha bolado para fazer as coisas se tornarem mais interessantes, ao meu ver, artístico, e pinta a Cássia ela, entendeu? Maravilhoso. Porque ela estava afim, porque ela estava de bobeira e falou, eu vou lá. Cara, aquilo para mim foi estar ao lado de um ídolo, e um ídolo artístico. A Cássia, para mim, é uma estrela no sentido artístico, no sentido pessoal, no sentido social, no sentido de posicionamento de como ser um artista de verdade. E foi um dos momentos assim mais lindos da minha carreira. E depois nos tornamos amigas pela nossa convivência, Hum. minha convivência muito forte com a Alain e com todos os amigos dela. Mas adorei a sua pergunta, porque é uma delícia lembrar esse momento, porque realmente foi estar ao lado de um ídolo de um jeito inusitado, e a partir dali olhar para aquela pessoa e dizer, cara, você me inspira.
É isso aí que eu acho que é ser um artista foda. E também poder chegar no ponto de relação com uma pessoa que é ídola, né? Que já teve tantas oportunidades de conhecer de verdade, não só ter aquela imagem do ídolo. Tu chegou a trabalhar com essas pessoas. E isso é muito legal, assim, pô, olha, um Total. super privilégio. Bom, eu, assim, esse papo tá incrível, podia ficar mais 5 horas falando, e a gente vai ter que marcar outras, porque... Não, já vi que assim, ó, tu vai vir pra Nova York, a gente vai ver vários musicais juntos, vamos ver Vamos, vamos, BFFs, vamos assistir musicais juntas, você que vamos. conhece tanto. Aliás, por falar em musical, né? Tu falou muito de Bahia, e a última vez que eu vi Chicago é porque a Mel B das Spice Girls estava fazendo. Agora não lembro se ela era Velma ou Kelly, mas ela estava no elenco, e na saída a gente conversou. Quando eu comentei que eu era do Brasil, ela, eu vou muito pra Bahia, que ela tinha uma casa em Morro de São Paulo. Então ela é encantada com a Olha, Bahia. Tá que aí, maravilha! aí o pezinho de Chicago e Bahia junto, né? Com uma Que britânica. delícia! Que delícia! Mas enfim, né? O Mas a papo Bahia é fascinante. Eu sei, a Bahia é uma coisa muito especial artística que, assim, é impressionante a quantidade de talento e a riqueza de cultura que sai de lá, né? Eu acho que nós brasileiros temos que olhar mais para a Bahia e curtir mais a Bahia. Eu sou bem gaúcha falando isso, assim, porque é longe, mas Ai, mas amo eu muito adoro a tua terra. Eu também. adoro o Rio Grande do Sul, assim, todas as vezes que eu vou fazer show lá, o público do Sul é um público tão caloroso, né? Um público que é comprometido, né? Que quando gosta, eu tenho fãs, eu tenho fã-clubes do Sul, assim, que são fiéis, Então, sabe? Tem uma coisa, eu acho muito legal. não, e a gente gosta muito quando as pessoas vão até lá, né? Como é tão longe. Quando chegam os Sim, artistas e os espetáculos no sul do Brasil, a gente valoriza muito. Então é uma coisa muito especial. Eu gosto muito da forma que o sul também consome cultura, né? Tanto local quanto internacional não, mas nacional. Mas sim. enfim, né? O papo tá incrível, só que a gente já passou 1 hora e eu tenho que sair, eu também tenho que ir. Mas assim, só pra fechar, porque eu acho que como, né, desde o início da nossa conversa, como a tua carreira é rica, assim, isso é uma coisa que mostra muito, assim, como tu já teve vários braços, já tentou várias coisas, já experimentou coisas diferentes, tentou no trabalho de estudo, tentou no trabalho de teatro, de cinema, de TV, tem outro trabalho em música. Então, assim, what's next, né? Qual é o próximo passo? Qual é a próxima coisa que tu quer conquistar daqui pra frente? É uma pergunta difícil, porque a minha cabeça é muito pensante no agora, né? Eu, por incrível que pareça, não sou aquela pessoa que fica, eu vou fazer tal coisa. Eu vivo muito presente. Foi uma forma que eu achei de me sentir feliz, de me sentir bem diante de tantas coisas que acontecem no mundo, é prestar atenção no momento presente. Mas eu te diria algo que começou a acontecer agora, que já me deixa muito feliz. Acho que nesse meu último trabalho com a Netflix já aconteceu, ainda não lançou, mas já aconteceu. Chicago também está me trazendo isso. Que são personagens desafiadores de fato. Todos os personagens são desafiadores. Eu diria que não sei se a pessoa está falando a verdade quando diz, isso aqui é facinho. Eu não acho nada fácil. Mesmo aquele que tem um certo conforto em relação à sua personalidade, porque aí eu acho dificílimo você fazer uma coisa que é próxima de você. É bem difícil também. Mas existe algo que é aquilo que não pensam para você, pela sua forma de ser, ou talvez pelos outros personagens que você já tenha feito, por como você se apresenta normalmente no Sim. meio. Então, isso é algo que acontece, acho que no Brasil acontece muito, gostaria que acontecesse menos, que as pessoas acabam sempre te dando os personagens de acordo com algo que já foi visto. Sim. E eu acho que o que o artista mais se interessa, pelo menos um artista como eu, é de É ser diferente. inquieto, de fazer aquilo que ninguém imaginaria. E eu sinto agora que nesse momento da minha carreira isso está acontecendo, assim. Começam a vir personagens que são personagens inquietantes, assim, que vão num lugar, não sei se diferente, ou talvez pelo menos um lugar inusitado, sabe? Isso está Sim. acontecendo com a Velma, apesar de que muita gente acha Velma, você fazer Velma Kelly é fácil. Não, não é, porque não tem nada a ver com a minha personalidade, não tem nada a ver com o meu universo, como a gente já conversou Sim. bastante. Então, para mim, está sendo uma delícia
um puta alargamento assim, artístico, porque eu estou tendo que ir em lugares que eu nunca percorri para Claro. produzir a Velma. Nessa última personagem que eu fiz no Olhar Indiscreto, que é essa série que acho que vai ser lançada ainda esse ano, também, de repente me vi assim, uau, vou ter que estar aqui 4 meses nesse lugar tão inusitado para mim. Então esse é um desejo do momento. Eu tô querendo coisas assim, tô realmente querendo percorrer locais desabitados na minha alma ainda. Assim, existe vida neste planeta? Estou pesquisando planetas que eu ainda não experimentei a vida. Mas também eu sou muito aberta ao destino, sabe, Miriam? Eu acho. Eu tenho meu ascendente em Capricórnio, falei do Câncer, que o Capricórnio se planeja. Então, eu Sim. tenho os meus planejamentos. Eu tenho certos planejamentos, assim. Existe um lado meu de planejar, sim. Mas a vida foi me ensinando que também é muito bom a gente abrir para o que é para você. Às vezes você fica com muito foco numa coisa e a vida dá uma viradinha para a direita e te apresenta outra maravilhosa. Uma opção que não tinha Então, pensado, né? mesmo tendo os meus desejos, os meus bichinhos de pensamento, eu sou super aberta ao que a vida me proporciona, assim, e que pode ser super legal. Bom, eu não vejo a hora de ver o que que tu vai aprontar, porque eu acho que, assim, realmente fiquei admirada com a seriedade, entre aspas, né? Porque não é aquela coisa de levar, assim, duro, mas o quão responsável tu leva o teu trabalho como atriz, como cantora. Então é uma seriedade que a gente está acostumado, às vezes, na indústria artística, a tudo ser muito brincadeira, né, tal. Então é tão bonito ver, assim, de a dedicação realmente que tu dá para tuas personagens, para todo esse teu preparo. E realmente eu acho que qualquer coisa que for vir pra ti, que forem jogar de papel que for, assim, vai sair algo incrível. Então tô louca pra ver quais serão os teus Obrigada. próximos passos e com certeza a gente vai voltar e conversar muitas vezes, porque eu amei esse Obrigada. papo. Muito Obrigada, eu obrigada de novo. também. Quero te agradecer também, porque eu acho que hoje a gente, cada vez mais, acho que a gente está com uma responsabilidade muito grande com a comunicação, né? Eu acho que a gente acaba de vir de uma tragédia mundial, que foi essa pandemia, que acho que fez todos nós irmos para um ponto de revisita, né? De pensar sobre o que a gente quer das nossas carreiras, das nossas escolhas, da nossa vida pessoal. Eu acho que quem tem inteligência refletiu um pouco e pensou assim sobre como conduzir a vida Com depois de tantas certeza. mortes. Então, eu acho que todas as vezes que eu participo de um encontro, de uma conversa, de uma entrevista, que eu sinto que vale a pena comunicar isso, que é conduzida de uma forma inteligente, eu fico muito agradecida, porque hoje se uma pessoa clica num link Sim. para ver uma pessoa falar, outra entrevistar, tem que ser realmente um conteúdo que vale a pena. E isso depende muito de como é conduzido. Então, obrigada pela sua inteligência, pela sua lindeza, que Obrigada. você é uma linda, e pela sua simpatia. E Ai, muito obrigada vamos se pelos encontrar em Nova conhecimentos. York, quando eu Com for, vou te certeza, chamar. não. Agora a gente, a Monique vai nos conectar já. Não, essa amizade aqui já tá confirmadíssima. Mas eu que te agradeço por esse papo, por estar super aberta e disponível, né? Eu acho que a qualidade da entrevista também depende de quão aberta e de quão à vontade a pessoa fica. Então, meu trabalho é te deixar à vontade para que tu possa trazer esse conteúdo incrível que tu tem. Então, muito obrigada. Obrigada a você, minha linda. Vou parar aqui agora. Adorei.